Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor mestre Lourenço Regis e estou aqui no Liceu Ligado no Enem para dar uma aula de Sociologia para vocês, que vai ter a seguinte metodologia. Eu separei algumas questões que eu julguei importantes e que trazem temas mais abstratos e temas empíricos para a gente discutir. Vou colocar essas questões e vou trabalhá-las com vocês ao longo da aula. As questões de Sociologia no Enem, pelo que a gente pode notar, são questões que exigem bastante da interpretação. Você talvez não precise acionar ou algo que você tenha decorado ou lido na letra dos livros e etc., mas você vai precisar trabalhar a interpretação do texto muito fortemente e algumas noções, de fato, você vai ter que saber ao menos a direção, o que ela quer dizer, o significado mais geral e mais abstrato. Mas a gente vai trabalhando isso aí. Eu vou acionar a primeira questão agora. Vamos ler a questão. A questão é do Enem de 2018. A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. O que significa isso? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é um comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é o lugar do poder. Essencialmente, encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagens, o chefe só dispõe para restabelecer a ordem e a concórdia, do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas, evidentemente, prestígio não significa poder. E os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra. Antes de ir para as alternativas, a gente vai discutir alguns pontos do texto aqui que podem esclarecer do que ele está falando. Vamos lá. Primeiro, você percebe que o trecho, ele está destacando o tempo inteiro que o chefe de uma tribo, ele não se dispõe de maneira vertical numa hierarquia de poder. O chefe parece estar no mesmo nível de autoridade, ou no mesmo nível de hierárquico, ou no mesmo nível de quantidade de poder subjetivo que se detém em sociedade, que o restante da civilização. E ele é uma espécie de diplomata, por assim dizer. Então o chefe de Estado não vai ser alguém que julga ou que se utiliza da violência para dispor sobre um determinado conflito e etc. Ele apenas vai mediar as questões, ele vai tentar tornar... ele é um pacificador. E aí, ele coloca ali que prestígio não significa poder. Nesse momento, a gente pode acionar, por exemplo, para tentar entender isso melhor, a diferenciação que o Max Weber faz de poder e dominação. Por quê? Fica parecendo estranho que o chefe de uma tribo não exerça poder, uma vez que ele é um chefe. Então, qual é a diferença de ser um chefe e uma pessoa comum? Ele coloca que o chefe não exerce poder, mas o chefe ele é respeitado pela sociedade. Então, peraí, de onde vem esse respeito? E não há uma espécie de poder ali, uma vez que as pessoas se dispõem de certo modo, ao que ele tem a dizer, e isso não é uma forma de poder, ainda que não seja um poder coercitivo, um poder estatal violento, que se utiliza de uma estrutura física ou de qualquer outra forma mais efetiva de poder, ou mais forte de poder. Sim. Então, a diferenciação que o Max Weber faz entre poder e dominação, talvez seja interessante para a gente entender melhor do que o Pierre Classer está falando nesse trecho. Qual é a diferenciação que o Max Weber faz entre poder e dominação? Para Max Weber, o poder ele está ligado primeiro a uma estrutura de Estado que exerce a violência ou que tem o monopólio da violência sobre os cidadãos. Ou seja, o único sujeito civil, o único sujeito da sociedade que pode exercer a violência sem sofrer qualquer tipo de consequência é o próprio Estado,
que é ele que vai julgar as pessoas que utilizam a violência contra os outros. Então, ninguém mais pode usar a violência além do Estado. E ele é o que tem o poder de prender, o poder de julgar, o poder de exercer uma violência física. No entanto, o conceito de dominação ele é muito mais abstrato, muito mais subjetivo. Então, quando, por exemplo, a gente ouve alguém que a gente considera inteligente, o que a gente gosta, o que a gente tem admiração falar, e a gente, de certo modo, atende, a gente concorda, a gente se sujeita em algum nível àquele comando, àquela palavra, àquela opinião, àquela forma de ser, aí a gente está vendo o conceito de dominação weberiano sendo acionado. Claro que não é dominação como a gente está acostumado, essa coisa de dominar uma terra, de dominar um grupo, que seria confundido com poder. Essa diferenciação se dá precisamente por essa razão. O Max Weber ele vai colocar 3 formas de dominação, que é a dominação legal, que é uma dominação que o Estado exerce através da Constituição, uma dominação tradicional, que é, por exemplo, os nossos pais, a gente costuma respeitá-los, porque a gente aprende que tem que respeitar os pais, que tem que respeitar os mais velhos, que tem que respeitar determinadas categorias de pessoas na sociedade, porque tradicionalmente sempre foi assim, e a gente tem que meio que aderir a essas regras de bom convívio. E o poder carismático, que é normalmente ligado às religiões, é aquele cara que tem uma oratória encantadora, ou aquele cientista que fala de uma maneira esclarecedora e que a gente acaba meio que aderindo àquela verdade, àquela forma de pensar, àquela visão de mundo. No caso dessa tribo, a gente pode pensar que o Pierre Classes está querendo dizer que a forma de dominação que ele exerce, que esse chefe da tribo exerce, não é uma dominação legal, não é uma dominação institucional, mas algo entre uma dominação carismática e uma dominação tradicional. Porque, bom, o chefe é o sujeito que vai mediar as coisas. E aí a gente tem as alternativas ali. Letra A. Então, o modelo político, vou ler a pergunta. O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o Estado liberal burguês porque se baseia em, letra A, imposição ideológica e normas hierárquicas. Bom, de fato não é uma imposição ideológica porque a sociedade aceita o líder, aceita o chefe da tribo como chefe. Eles escolhem colocá-lo numa posição de prestígio, que ele vai separar a ideia de prestígio de poder no texto. Aí você tem que interpretar o texto. Em outros lugares, talvez esse chefe seja categorizado como alguém que tem poder, e aí o conceito de poder que está sendo utilizado é diferente do que está sendo no texto. Então, é o texto que vai dizer para você o que é que esses conceitos de poder, de dominação, de prestígio estão dizendo, e aí você vai ter que enquadrá-lo dentro do contexto. É interessante, por isso é interessante, muito interessante você interpretar o texto de maneira correta, muito mais do que gravar conceitos sociológicos ortodoxos da letra, de Durkheim, Weber, de Marx, ou de qualquer outro sociólogo como é que se chama? Clássico. Bom, vamos às alternativas. Não é uma imposição, porque a população, a sociedade aceita o prestígio desse líder, ou de normas hierárquicas. Não é uma norma hierárquica no sentido de que o poder não é vertical, o poder é horizontal, então não há de fato uma hierarquia, há de fato uma concessão àquele sujeito para que ele coordene as coisas. Então a gente já descarta a letra A. Letra B, determinação divina e soberania monárquica. Não há soberania monárquica porque esse líder da tribo ele não foi escolhido por um deus para estar numa posição de poder sobre o restante da sociedade. Então a gente já elimina essa. Outra coisa, em nenhum ponto há qualquer menção à divindade ou menção à metafísica ou a uma escolha divina por esse líder. Não é mencionado no texto, então você já descarta. Letra C, intervenção consensual e autonomia comunitária. Ou seja, intervenção consensual é que há um consenso para que esse sujeito possa intervir nas decisões da sociedade. Isso condiz com o que o texto está falando? Sim. E autonomia comunitária, ou seja, o fato desse sujeito poder interferir sobre as questões da sociedade não retira a autonomia do sujeito, entende? Ele não se submete
a esse chefe da tribo. Ele dialoga com o chefe da tribo e o chefe da tribo ele vai ser respeitado porque supostamente teria o prestígio, provavelmente porque tem alguma habilidade maior para lidar com conflitos, e uma forma de ver o mundo e etc., que facilita para que ele ocupe essa posição de prestígio. Letra D, mediação jurídica e regras contratualistas. Não, em nenhum momento a gente está falando aqui de uma constituição tribal ou qualquer coisa que remeta a uma ordem pré-estabelecida na qual esses indivíduos se enquadram de maneira burocrática ou racional. A palavra jurídica aí já elimina qualquer possibilidade de que essa questão seja verdadeira, e contratualista também. Letra E, gestão coletiva e obrigações tributárias. Então, não se trata de gestão coletiva, porque o texto não fala em nenhum momento sobre administração pública. O texto está falando sobre alguma coisa que remeteria ao que a gente hoje chama de campo jurídico, que é o campo de mediação dos conflitos e etc. E obrigação tributária tem a ver com impostos, tem a ver com pagamento de impostos, não tem absolutamente nada a ver com o texto. Ela pode ser descartada. Beleza? Vamos para a próxima questão. Enem de 2016. A democracia deliberativa afirma que as partes do conflito político devem deliberar entre si e, por meio de argumentação razoável, tentar chegar a um acordo sobre as políticas que seja satisfatório para todos. A democracia ativista desconfia das exortações à deliberação por acreditar que, no mundo real da política, onde as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e resultados, processos democráticos que parecem cumprir as normas de deliberação geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos. Ela recomenda, portanto, que aqueles que se preocupam com a promoção de mais justiça devem realizar, principalmente, a atividade de oposição crítica, em vez de tentar chegar a um acordo com quem sustenta estruturas de poder existentes ou delas se beneficia. Bom, vamos discutir os dois pontos do texto. Primeiro, o significado de democracia deliberativa. É interessante vocês, quando pegarem um texto desse, vocês procuram palavras-chave, palavras que parecem dar significado ou centralidade ao significado do texto. E a gente tem aí, eu destaquei ali, esse é um grifo meu, em negrito, desigualdades estruturais. A palavra estrutura vai surgir posteriormente enquanto uma espécie de coisa que é sustentada pelo establishment, pelo estamento burocrático. E também a diferenciação que ele faz dos dois tipos de democracia dos quais ele está falando, que é democracia deliberativa e democracia ativista. Bom, o que ele falou sobre democracia deliberativa remete à ideia de consenso. Se você pensar em consenso entre as partes, consenso entre as diversas classes, entre as diversas etnias, entre os diversos grupos sociais, é disso que trata a democracia deliberativa. Todos deliberam através de argumentos racionais, tentando chegar a um consenso por meio da razão, ou de uma argumentação razoável, como ele trata lá. Por outro lado, você tem a democracia ativista, que é uma democracia que está pensando no seguinte: bom, esse consenso é possível se a gente colocar, por exemplo, para a gente trazer um tema que é muito comum na sociedade de hoje, um homem e uma mulher para discutir, ainda que ambos estejam utilizando argumentos racionais, eles teriam o mesmo poder de influência? O pessoal da democracia ativista vai julgar que não. Se a gente colocar um homem negro e um homem branco, eles teriam o mesmo poder de influência? O pessoal da democracia ativista vai julgar que não. Então, eles vão pensar que há uma espécie de estrutura desigual, ou seja, o argumento racional ele não vai trespassar essa estrutura que submete qualquer coisa que o indivíduo encaixado em determinado grupo que sofre algum tipo de decréscimo de status ou de poder na sociedade tem para se posicionar e para exercer o seu poder. Agora o conceito de poder vai ser um pouco mais diferente, vai chamar um autor que se chama Michel Foucault, para o qual o poder ele está intrínseco nas relações sociais e etc. E essas estruturas não vão ser quebradas pela racionalidade.
Então a gente tem que olhar para essa estrutura e estar sempre vendo se não há uma desigualdade que determina que a argumentação de sujeito A sempre vai perder para sujeito B de acordo com essa estrutura. Deu para pegar isso, né? A diferença entre democracia deliberativa e democracia ativista e o conceito de estrutura social, que é uma espécie de força abstrata que determina, para além de qualquer ação individual, o lugar das coisas, o lugar do poder, ou quem vai vencer e quem vai perder, do opressor e do oprimido, etc. Dessas dualidades conflitantes. Vamos lá para a questão. A concepção de democracia deliberativa e de democracia ativista apresentadas no texto tratam como imprescindíveis, respectivamente. Letra A. A decisão da maioria e a uniformização de direitos. Bom, aqui ele está colocando que a primeira coisa que ele falar vai representar democracia deliberativa, a segunda coisa que ele falar vai representar democracia ativista. Veja que ele colocou as concepções de democracia deliberativa e democracia ativista respectivamente no final. Quando tem esse respectivamente, sempre a primeira menção da resposta vai tratar do primeiro conceito que ele colocou na pergunta e a segunda menção do segundo conceito. Você vê que é bastante interpretativo. Você tem que dominar tanto de interpretação de texto quanto de teoria social e etc. Eu diria que até mais. Eu colocaria talvez 70% de interpretação de texto. Se você trabalhando com o que você tem na questão, sem saber tanto de sociologia a fundo, mas você tem que saber o mínimo, tem que saber esses conceitos de estrutura social, que é uma coisa muito geral, você tem que saber isso. Você consegue matar a questão. Bom, a democracia deliberativa, a gente leu lá, que é uma situação na qual todo mundo discute e chega a uma decisão, ou seja, a maioria decide, ou seja, corresponde, de fato, democracia deliberativa é uma decisão da maioria. Volta. E uniformização de direitos. No caso, o que ele está chamando de uniformização? É uma espécie de nivelamento de direitos, ou seja, a gente vai equiparar alguém que tenha menos força para colocar no nível de alguém que tenha mais força. Ou seja, a gente vai tentar uniformizar, a gente vai tentar regular essa disparidade de poder para que haja a mesma quantidade, entre aspas, por assim dizer, de direito para todos os grupos. É o que no direito, no campo do direito, se chama de isonomia jurídica. Então, bom, essa letra A, ela parece ser certa. Vamos ler as demais para confirmar. Letra B. A organização de eleições e o movimento anarquista. Bom, em ambos os casos, o que está sendo discutido é uma deliberação que coloca em questão como que as decisões políticas elas serão feitas. Então, talvez a organização de eleições tenha a ver com a democracia deliberativa, mas não é disso que o texto está tratando. Então, não corresponderia. E segundo caso, o movimento anarquista. Nesse caso, você pode descartar completamente. O movimento anarquista é um movimento, aí você vai ter que entender um pouco do que significa anarquia, pelo menos. O movimento anarquista foi um movimento que lutava pela soberania da população e pela ausência de Estado. Se não há Estado, não há, de certo modo, uma solução que parta de todas as partes para mediar um conflito político. E nem trata do mundo real da política, como está falando quando se fala sobre democracia ativista. Então, você pode descartar também a ideia de que a democracia ativista fala, nesse caso, de movimento anarquista. Embora no movimento anarquista você possa ter características da democracia ativista. C. A obtenção do consenso e a mobilização das minorias. Nesse caso, sim, a obtenção do consenso, você está trabalhando ali na democracia deliberativa,
que afirma que as partes do conflito político devem deliberar entre si e por meio de argumentação razoável. Você está tentando encontrar um consenso entre todas as partes. Essa também estaria correta. E a mobilização de minorias. Olha só, na segunda, a democracia ativista, ele está falando aqui, acreditar que no mundo real da política, onde as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e resultados, processos democráticos que parecem cumprir as normas de deliberação geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos. Então ele está mencionando aí claramente a ideia de uma maioria, a ideia de um establishment. Logo, por oposição, você pode pensar assim em mobilização de minorias para que elas tenham mais poder. Então, essa daí estaria mais correta, porque na primeira, quando ele fala decisão da maioria, ele está supondo que seria o que a maioria julgasse que seria colocado em prática. Enquanto que na segunda, ele está falando de uma espécie de consenso entre a minoria e a maioria. E a democracia ativista vai criticar a possibilidade desse consenso, porque sempre, ainda que você coloque todos, a maioria e a minoria para dialogar, a maioria vai, de alguma maneira, exercer poder sobre a minoria. E aí, quando você, na democracia ativista, incita a mobilização das minorias, você corrige esse problema. Então, como na primeira questão que trata da democracia deliberativa, a obtenção de um consenso, e não a decisão da maioria, mas o consenso entre a minoria e a maioria, prescreve melhor o significado de democracia deliberativa, a gente já pode descartar a letra A e ficar com a C. Vamos lá na questão D. A fragmentação da participação e a desobediência civil. Bom, na primeira não está falando em nenhum momento sobre fragmentação de participação. De fato, ele está falando sobre um consenso, sobre uma inclusão de todas as partes na discussão, na democracia deliberativa, em que todas as partes deliberadamente decidem por tratar de uma determinada decisão política. E no segundo caso, de desobediência civil, também não se trata disso, não se trata de uma negação do Estado, da democracia, da estrutura de poder, mas de uma inclusão dos oprimidos, das minorias, das partes que não têm tanto poder dentro dessa desigualdade estrutural, dentro do processo de deliberação, que aí vai ser um processo de deliberação ativo, que vai ter um ativismo por trás para precisamente uniformizar, como trata na primeira questão, que a primeira questão é uma pegadinha, por isso que eu coloquei ela como certa de início, para que vocês tenham uma ideia de que isso vai parecer aquilo, mas não é. Desses direitos. Então a gente já cancela essa questão D, porque não se trata nem de desobediência civil, nem de uma negação do poder, de uma negação do Estado, mas de uma inclusão no Estado, nem de uma fragmentação da participação, quando que é precisamente o contrário, uma participação de todos. E letra E, a imposição de resistência, para o primeiro caso, já está incorreto totalmente. Imposição de resistência talvez tivesse a ver com a democracia ativista. E o monitoramento da liberdade. Não tem absolutamente nada a ver, a questão não menciona essa questão de monitorar a liberdade, nem para a democracia deliberativa, nem para a democracia ativista. A gente pode descartar então essa questão E. Nesse caso ficou a questão C. Vocês poderiam ficar em dúvida entre a questão C e A, porque, de certo modo, é confusa. Ela é confusa no sentido de que quando a gente pensa decisão da maioria, a gente pode pensar em uma decisão que dispõe da maioria para ser tomada. Mas a outra interpretação para isso que é uma decisão em que a maioria determina o que deve ser feito. E ele desde o começo fala que é um diálogo entre todas as partes. As partes do conflito político devem deliberar entre si, entende? É uma decisão entre todos, não da maioria. Vamos lá para a próxima questão. Letra C. A sociologia, Enem de 2016, perdão. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar
as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas são suscetíveis de nenhum tipo de prova. Eu acho que tem um quando ali. Sobretudo quando generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. Provavelmente o site que eu peguei na internet. Esse é um texto do Durkheim, no século XVIII. Durkheim é considerado o pai da ciência sociológica, embora o Auguste Comte é o cunhador do termo sociologia, só que ele vai fazer isso de uma maneira mais filosófica. Ele vai cunhar a ideia de sociologia. O Durkheim já vai criar uma espécie de ciência sociológica, a sociologia enquanto ciência de fato. Tem 3 palavras que a gente pode destacar, 4 na verdade, desse texto. Primeiro, a ideia de campo social, que o Durkheim está sempre preocupado na identificação de um estudo de uma determinada sociedade. Você tem que analisar um campo, você tem que ter um referente empírico para o que você está falando sobre as sociedades. Você não pode falar da sociedade em abstrato sem ter visto, sem ter participado, sem ter analisado aquilo na prática, de como ela atua de fato. O próximo termo vai ser intuições, que no campo da sociologia, que a gente ainda tem bastante resquícios da filosofia no pensamento abstrato, todas as ciências vão ter, de fato, mas as outras ciências, o que a gente chama de ciências duras, que é a biologia, a química, a física, elas se atêm muito mais às questões empíricas de repetição, elas seguem um método científico puro, estrito. Então, essas intuições, elas vão ser muito menores no campo das ciências duras do que no nosso campo, mas no nosso campo a gente ainda vai ter que trabalhar muito, porque envolve coisas que não podem ser tangidas, como, por exemplo, a nossa unidade de trabalho, enquanto sociólogos, é o sujeito. A gente sabe que o sujeito, ele é racional e ele tem, de certo modo, autonomia de pensamento, diferentemente da maioria dos outros animais que funcionam meio que por instinto. Então, como a nossa unidade de pensamento ela está muito suscetível à mudança, a gente não tem como colocar aqueles sujeitos em laboratório para tentar ver uma regularidade de comportamento, mas a gente intui que aqueles comportamentos são daquela maneira através de deduções lógicas. Só que não dessa maneira que ele coloca, intuições rápidas, que parecem ser coisas que a gente observa por alto e já define algum tipo de coisa. Não, a sociologia vai tentar depurar esse tipo de intuição o mais cientificamente possível para Durkheim, através do quarto ponto que eu coloquei ali, de provas. Ele vai sempre exigir provas empíricas ou observações empíricas para sustentar essas hipóteses ou intuições, como ele fala no texto. Vamos lá para a questão. O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia com base na a vinculação com a filosofia como saber unificado. Não, de fato ele nega isso quando ele fala lá, em vez de assumir a tarefa de lançá-lo sobre uma parcela restrita do campo social, ou seja, ele de fato quer colocar que a sociologia ela não pode investigar a tudo, colocar uma teoria social que defina sobre todos os comportamentos humanos ou sobre todas as sociedades. Ele afirma que a gente tem que restringir o campo de ciência social, porque a sociedade é muito diversa, cada sociedade se comporta de maneira diferente, cada grupo social dentro de uma mesma sociedade já se comporta de maneira diferente, então a gente tem que sempre limitar o nosso campo. Me lembra quando foi que começou a aula? Não tem problema, fica à vontade. 16h10, por aí? Você já tem 30 minutos. Já tem 30, né? Por meio de intuições, não é um saber unificado, a gente tem que restringir o campo de saber e, de fato, ele está tentando fazer precisamente o contrário nesse caso aqui, quando ele impõe a ideia de método científico, de prova empírica, de prova experimental. Ele está tentando, de fato, se aproximar das ciências duras, do método científico utilizado nas ciências mais duras. Então,
ele quer fazer o contrário, ele quer se desvincular da filosofia nesse sentido. Não porque a filosofia não tem a sua utilidade dentro do campo da abstração, mas ele quer trazer a sociologia para o campo da prática, para o campo do mundo material, do mundo observável e empírico. Letra B. Reunião de percepções intuitivas para demonstração. Bom, ele nega expressamente o termo intuição no texto lá. Não é com exames sumários por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Não. Então ele não quer reunir percepções intuitivas para demonstrar como a sociedade funcionaria. Não, ele quer provas empíricas, provas experimentais, e não percepções intuitivas para demonstrar de fato como a sociedade funcionaria. Então a B não vai estar correta. Letra C. Formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. Não, de fato ele não quer hipóteses subjetivas. A subjetividade é que está no campo da intuição, no campo da memória individual, no campo do saber filosófico, por assim dizer. E ele quer trazer isso para o campo da prova, o campo da objetividade, o campo do teste empírico, o campo da racionalidade empírica, como fazem as outras ciências. Então, essa alternativa já está descartada. Letra D. Adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Bom, a gente precisaria saber, de fato, um pouco de como funcionam os padrões de investigação das ciências naturais para que a gente fizesse essa ponte e, de fato, marcasse essa alternativa. Quando ele fala o tempo todo em provas empíricas, em abandono das instituições, em restrição do campo social, ele de fato está falando em metodologia científica mais dura, em metodologia científica do campo das ciências biológicas, das ciências exatas. Então, das ciências naturais, mais propriamente. Então, por indução, isso não está tão presente nesse texto, isso vai ser um dos vários momentos em que você teria que saber, de fato, alguma coisa do Emile Durkheim, do método de investigação social do Emile Durkheim, que tem um livro chamado Regras do Método Sociológico, no qual ele vai trabalhar essa aproximação aos padrões de investigação típicos das ciências naturais, mas não de maneira completa. Ele vai fazer uma adaptação para o mundo social, porque ele vai tratar no livro de como que isso se dá, de que você não pode fazer, de fato, ipsis literis, como o pessoal das ciências naturais fazem, uma vez que o nosso objeto de estudo, ele não se comporta da mesma maneira que o objeto das ciências naturais, de maneira regular, de maneira mais regular, pelo menos, se quando a gente vai para o mundo animal, mais regular do que o nosso, que tem um nível de mudança muito maior. Então, por enquanto, letra D está correta, vamos ver a letra E. Incorporação de um conhecimento alimentado por engajamento político. Não, ele não fala engajamento político em nenhum momento. Engajamento político estaria mais próximo do que o Karl Marx fez durante a obra dele, no qual defendia determinado modelo político de sociedade, que era o socialismo, e ele tem um livro chamado Manifesto Comunista, no qual ele incita, de fato, as pessoas a aderirem a essa crítica ao capitalismo. Então não é o que o Durkheim ele tenta fazer precisamente o contrário. Ele tenta de fato buscar uma análise fria e neutra das sociedades. Isso mais tarde é criticado, mas não vem ao caso. Então, de fato, ficou a letra D, adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais, que é essa coisa da ciência empírica, racional e empírica, que você parte de uma hipótese e vai testá-la na prática, através de observação, através de metodologia. Vamos lá. Essa, se não me engano, é a última questão. Enem de 2016. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia, de pioneiros e empresários.
que tampouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais, Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Essa é a questão talvez mais difícil das 4 que eu escolhi e que a gente vai ter que fazer saltos indutivos muito maiores e vai ter que conhecer um pouco mais de teoria social para resolver. Primeiro, eu destaquei ali 2 termos, que foi indústria cultural e ideologia. Eu deveria ter destacado coerção também, coerção econômica, sobretudo, e eu vou tratar dele mais posteriormente. O primeiro deles, indústria cultural. Indústria cultural é um termo que vai aparecer numa obra do Adorno, que é do Adorno e do Horkheimer, que é o autor desse trecho, chamado A Dialética do Esclarecimento, no qual ele chama essa indústria cultural de tudo aquilo que é produzido de maneira massificada e que meio que acaba influenciando os indivíduos a reproduzirem um certo padrão ligado sempre ao consumo. Alguns estudos, por exemplo, colocam a música mais popular como um exemplo do que seria algo que representaria essa indústria cultural na realidade, como, por exemplo, o sertanejo universitário, ou no caso aqui mais próximo, o brega funk, seriam exemplos de músicas massificadas, ou seja, são músicas que não possuem uma complexidade. O Adorno, ele era músico de formação também, então quando a gente pensa em indústria cultural, a gente já remete à questão da música, ele vai tratar muito disso, é por isso que ele faz esse contraste, inclusive. Ele tem um livro sobre música e sobre cultura que fala sobre isso também, sobre essa questão de que a harmonia, a melodia e a fuga temática, por assim dizer, nas músicas de brega funk de sertanejo universitário é muito pequena. São quase sempre as mesmas notas, a mesma forma de expressar, a mesma maneira, as mesmas temáticas. Ou seja, você se restringe bastante a apenas uma coisa só. E aí, por trás você acompanha todo um mundo do sertanejo universitário, na qual os sujeitos estão usando uma certa marca, estão fazendo uma certa propaganda, e etc. E etc. A mesma coisa com o brega funk, e etc. Tem um modo de ser, um modo de se vestir que você quer imitar, que você quer reproduzir, e que isso acaba restringindo o seu campo de visão do mundo e te tornando acrítico. É mais ou menos essa acrítica. Isso ficou redundante. Acrítico é junto, o primeiro que eu utilizei, e a crítica que ele faz é separado, que a indústria massificada, de cultura. Ideologia vai ser um conceito que ele vai puxar do Karl Marx, que são verdades que nos são impostas desde que nascemos, que nos fazem acreditar. É uma visão hegemônica de mundo que faz com que a gente também fique acrítico. A ideologia meio que vai dizer o que a gente tem que fazer, como agir, e etc. E nisso vão estar memensagens, vão estar formas de ver o mundo que nos impedem também de enxergar a forma como nós estamos sendo oprimidos, ou controlados, ou manipulados, de certa maneira. E coerção econômica é mais ou menos o resultado da força que a ideologia, e dentro da ideologia, a indústria cultural seria um ramo da ideologia, por assim dizer, acaba nos remetendo a essa coisa do consumo como única forma de expressão no mundo. Para que a gente seja alguém, a gente tem que usar uma determinada marca, se vestir de uma determinada forma, a forma como nós buscamos o reconhecimento, a aceitação, o lugar no mundo, está sempre muito ligada ao consumo de bens. Então, de certa maneira, a gente só consegue se expressar de fato ou
construir uma identidade subjetiva através do consumo. É essa a crítica que ele está fazendo. Você vê que é uma questão extremamente complexa de se pensar, essas noções vão estar meio que liquidadas dentro do texto, mas não expostas de maneira muito clara. Esse texto do Horkheimer e do Adorno, ele é um texto muito difícil. Eu vou até ler ele novamente para dar umas pontuações. Vamos lá. Hoje, a indústria cultural, agora a gente já sabe o que significa, assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, ou seja, assumiu o lugar da indústria, entende? Assumiu o lugar daqueles que... Os pioneiros são os que pegaram as embarcações e vieram para a América, são aqueles que desbravavam os mercados, os espaços para tornar o capitalismo global e etc. Os empresários, por outro lado, são aqueles que abriram as indústrias, que começaram a produzir de maneira massificada e não mais nas guildas e nas companhias que eram sempre familiares, que tampouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Quando que, nesse momento, quando que o sujeito vai perdendo, de fato, a sua autonomia enquanto indivíduo crítico, enquanto indivíduo capaz de observar o mundo. Você tem, por exemplo, relatos no período da industrial na Inglaterra de sujeitos que trabalhavam 12 horas, 18 horas por dia. Nesse momento que o Karl Marx vai surgir para fazer a crítica a esse tipo de sujeição humana. E vamos lá. Todos são livres para dançar e para se divertir. Do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, eu vou falar um pouco sobre isso, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Ou seja, desde que o cristianismo, sobretudo o catolicismo, não se impõe enquanto única possibilidade de crença, você está livre para ser protestante ou talvez para aderir a outra religião. Mais modernamente, da década de 70 para cá, você tem inúmeras seitas que surgem, cientologia, ou seja, você pode ser ateu, também não acreditar em nada. Essas possibilidades eram impensáveis antes do período moderno, antes do século XVIII e XIX, antes do iluminismo. Então, nesse momento, na era da razão, no iluminismo, de certo modo, a religião foi neutralizada enquanto ideologia, enquanto instituição que vai determinar o que você pode ser, pensar, agir, e quem vai tomar o lugar da religião digamos que se você se voltar para o Max Weber, seria a ética capitalista, seria a hegemonia do modus operandi da economia. A economia vai tomar o lugar da metafísica, o mundo material, o mundo das coisas, o mundo do consumo de bens, o mundo enfim, a metafísica ela vai perder muita força enquanto reguladora do mundo normal, do mundo cotidiano, do mundo das pessoas. Mas, assim, todas as pessoas têm uma crença, todas as pessoas têm uma forma de pensar questões não físicas, questões para o pós-morte, etc. Mas isso não vai ser mais central, nem vai haver uma instituição como a Igreja Apostólica Católica Romana determinando como você deve agir, como você deve ser, legislando sobre a vida comum das pessoas. Vai ser uma coisa mais coadjuvante, vai ser uma coisa mais não central, vai ser periférica na vida das pessoas. E aí ele vai falar depois dessa liberdade de escolha que a ideologia deu, essa suposta liberdade de escolha da ideologia vigente, que reflete uma coerção econômica. O que é? Essa suposta liberdade que você tem acaba te direcionando sempre para o mesmo lugar. Por exemplo, quando a gente vai pensar em números a respeito da indústria fonográfica aqui no Brasil, a gente tem o sertanejo universitário, a última pesquisa que eu li, você tem um sertanejo universitário ocupando, se eu não me engano, 70% das rádios, dos streamers, de tudo que é vendido e produzido pelos meios de propagação musical de massa, como rádio, Spotify, YouTube, etc. O sertanejo universitário domina 70%. E dentro do sertanejo universitário você vai ter algumas duplas que dominam bastante também. 50%. Ali você vai ter o Henrique Juliano, o Luan Santana, o Gustavo Lima, o
o Zé Neto Cristiano agora mais recentemente, você vai ter alguns nomes dentro do próprio sertanejo universitário que vão dominar a majoritária fatia de mercado. E aí é o quê? Você tem liberdade para ser o que você quiser, mas aparentemente todo mundo deseja uma coisa só, que é um único estilo de música, uma única forma de pensar, uma única forma de ser, entende? Então, por mais que você tenha liberdade no nosso mundo, no nosso mundo moderno, essa liberdade acaba sendo determinada pela coerção de uma indústria que meio que cria uma espécie eu me esqueci o nome dessa coisa que vocês devem lembrar, cabresto, que faz você ver apenas uma coisa só. Vamos lá, tratar da questão, vamos ler. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é legado social. Legado social não me parece fazer sentido. Ele está falando de uma imposição, ele está falando de uma forma hegemônica de pensamento, de uma maneira de determinar as coisas. Então, não é um legado social, isso não faz sentido. Letra B, patrimônio político. Também não faz muito sentido, porque não se trata de uma espécie de traço tradicional da cultura. A ideia de patrimônio está sempre ligada à ideia de tradição, à ideia de historicidade, de um patrimônio político no qual essa liberdade exercida, essa liberdade de escolha seria um patrimônio que nós temos. Nós temos esse patrimônio, nós somos geridos por uma democracia que tem como princípio último político garantir a liberdade pura de escolha para os cidadãos. Não é disso que o texto está falando. O texto não está falando de uma liberdade enquanto patrimônio das pessoas, enquanto coisa que as pessoas têm dentro de si para poder ter liberdade de fato para escolher, nem de um legado social, voltando para associar a ideia de liberdade de escolha. Primeiro porque ele não acredita que haja essa liberdade de escolha, ele vai falar em coerção econômica. Então, o que quer que esteja de acordo com a ideia de liberdade aqui nas respostas vai estar errado. Letra C, produto da moralidade. Bom, ele não fala aqui em moral em nenhum momento. A única menção que pode se aproximar à ideia de moral aqui vai ser precisamente uma ideia de negação da moral, no sentido de neutralização histórica da religião. E ele vai mesmo falar nessa liberdade de escolha da ideologia. Você tem liberdade, mas essa liberdade parece estar determinada pela indústria. Então não há moralidade em nenhum momento. Ele vai citar moralidade, a gente pode descartar essa também. Bom, a letra D, a liberdade de escolha é uma conquista da humanidade. Bom, não é uma conquista da humanidade, porque o texto fala o tempo todo que essa liberdade não existe. Essa liberdade é a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Então ele está sendo irônico aí, ele está sendo jocoso. Como é que é liberdade se você sempre escolhe a mesma coisa? Aí você vai ter que fazer uma interpretação aí de que ele está agindo com uma ironia e etc. para tratar disso. Não é uma conquista da humanidade, porque você não é livre de fato. A palavra coerção aparece ali no texto. Coerção é uma imposição por parte de outrem para que você faça o que ele deseja. E aí ele vai falar de uma coerção específica, uma coerção econômica. No caso, tanto você precisa de dinheiro para exercer sua liberdade, quanto que sua liberdade ela está restrita a, digamos que a imposição ideológica de quem tem mais dinheiro que produz as coisas, ou seja, a indústria. E aí, indústria da cultura é uma coisa difícil de se pensar, porque quando a gente pensa em indústria, a gente pensa numa fábrica produzindo coisas materiais, como tênis, como sapato, como tênis, como carros, como coisas que existem, e não cultura. Como é que é essa cultura? E aí eu dei o exemplo da indústria fonográfica, porque de fato funciona como uma indústria, mas ele está produzindo algo que é subjetivo, que é uma música, que não é palpável, por assim dizer. Então, bom, a gente pode pensar, essa liberdade de escolher sempre a mesma coisa, que seria o sertanejo, ou o brega funk, ou qualquer outra coisa desse tipo.
é uma conquista da humanidade? A humanidade lutou para sempre para escolher o brega funk ou o sertanejo universitário? Não, de fato não foi. As coisas estavam aí, alguém as colocou aí, a gente por alguma razão gostou e aderiu. Então não houve de fato uma luta, algo que se precisasse conquistar para ter acesso a esses produtos que a indústria cultural nos vende. Isso vai de encontro ao que o texto está falando. Por último, letra E, sobrou, essa liberdade de escolha é uma ilusão da contemporaneidade. Bom, o conceito de ideologia, ele se confunde totalmente com a ideia de ilusão. A ideologia, de fato, vocês devem lembrar da metáfora da alegoria de Platão da caverna. É mais ou menos isso de que a ideologia está falando. A gente não vê o real, a gente vê a sombra do real, a gente vê o que o establishment, que é o Estado e as grandes corporações, querem que a gente veja. E então, de fato, toda essa liberdade é ilusória, não é liberdade de fato. A gente não tem liberdade para comprar ou para ter acesso ao que a gente quer, porque todas as coisas se transformam em mercadoria. Para ter acesso à mercadoria, você precisa ter um valor monetário. Para ter acesso a esse valor monetário, em grande medida, você tem que ter uma boa renda, e nem todo mundo tem uma renda. A gente vive numa sociedade extremamente desigual em termos de renda. Então, você é livre para comprar o que você quiser, desde que você tenha o dinheiro. E todo mundo, a maioria da população, não tem dinheiro para comprar qualquer coisa. O número de coisas, inclusive, é relativamente restrito se a gente toma uma dimensão mais abrangente da coisa. Claro que existem diversos modelos de celulares mais baratos, etc. E esses modelos podem também servir para confundir, para dar uma ideia de maior liberdade, para dar uma ideia de escolha também, mas é basicamente sempre a mesma coisa. Não que a gente vive uma situação pior do que a anterior, como quer fazer parecer o Adorno nesse texto. Mas o Adorno está dizendo que não é tão diferente assim de antes. Essa suposta liberdade que o Ocidente nos trouxe, que o Iluminismo nos trouxe, e isso é uma crítica ao Iluminismo. Esse texto é de um livro que faz uma crítica ao Iluminismo enquanto projeto que de fato libertou a sociedade, os humanos. Não se deu. Então, essa libertação de fato não se deu. É a letra E, ilusão da contemporaneidade. Bom, esse foi o primeiro aulão que eu fiz aqui no Liceu. São temas bastante complexos. Eu escolhi essa metodologia para trabalhar essas questões e trazer os pontos mais teóricos, mais subjetivos para dentro da questão, para que a gente fizesse as duas coisas ao mesmo tempo, ao invés de dar uma aula teórica primeiro e depois tratar das questões. Eu achei mais interessante assim que a gente vê no ato como é que isso está sendo discutido numa questão do Enem, e trabalha também a questão da interpretação, tudo junto ali. Eu espero que isso de alguma maneira ajude vocês. É extremamente difícil, de fato, as questões que eu escolhi, e foi já para a gente tentar ficar antenado com relação a como a sociologia é colocada no Enem e de que maneira a gente tem que pensar essas questões do Enem e se atentar para poder ter um aparato mínimo que nos torne capaz de resolvê-las. Elas são difíceis de resolver, são bem subjetivas, exigem muito de interpretação. E é isso, eu espero ter nos ajudado. Até